Mas, Carol, afinal de contas, cada criança tem seu tempo? Essa frase é a frase que eu mais ouço e talvez a que me cause mais aversão e irritação. Não, cada criança não tem o seu tempo. E isso não é porque eu acho, é porque a ciência estuda o desenvolvimento infantil, estuda o que é esperado para cada faixa etária, para a gente conseguir ter esse olhar avaliativo mesmo de que se a criança andou dentro daquela faixa esperada, se a criança começou a balbuciar da faixa esperada, se a criança já conversa dentro da faixa etária esperada. Então, todo esse desenvolvimento motor, de linguagem, cognitivo, ele é estudado pela ciência e no ano passado, em 2022, o CDC, que é o órgão, né, norte-americano responsável por essa publicação, por esses estudos, essa publicação que valem no mundo inteiro, tá? Apesar de ser algo norte-americano, não é exclusivo deles, né? Algo para o mundo, que é aproveitado para o mundo. Eles ano passado atualizaram esse documento dos marcos do desenvolvimento infantil e agora a gente vai lá para o meu computador, que eu vou abrir esse documento para a gente dar uma olhada no que é esperado para cada faixa etária. Mas cabe aqui um alerta, né? Tem pessoas que me perguntam, né? Ah, Carol, cada criança então não tem seu tempo, beleza? Desenvolve ali dentro daquela faixa etária. Mas então cada criança tem seu ritmo. Bom, os marcos do desenvolvimento infantil, eles vão dar ali uma brecha que geralmente a cada 6 meses, a gente vai ver ali direitinho, para aquela área se desenvolver, né? Para aquela habilidade se desenvolver. Então, a gente tem ali já uma margem de mais ou menos 6 meses para o desenvolvimento se dar. Se depois desses 6 meses, né, obviamente, assim, completou lá, né, até 18 meses, completou 18 meses e um dia não fez ainda aquilo, então, nossa, é urgente, não é tão radical. Porém, se até 18 meses é esperado que faça tal coisa e ali com 20 meses ainda está longe de conquistar aquela habilidade, aí sim serve como um sinal de alerta. Não significa que aquela criança vá ter alguma coisa, um diagnóstico, alguma doença, algum transtorno, não. Mas significa que a gente precisa olhar com atenção aquela criança, precisa de um reforço, talvez, da estimulação daquela habilidade. Então, para isso que servem os marcos do desenvolvimento infantil. Então, vem comigo, vamos lá para o computador dar uma olhadinha nesse documento. Bom, então eu abri aqui, na verdade, os dois documentos do CDC. O anterior, né, que é esse daqui, e esse daqui, que é o mais recente, certo? Então, aqui, ó, vocês vão ter acesso a esses dois documentos, tá? Vocês vão poder baixar, olhar com mais atenção, porque se eu for lendo item por item vai ficar bem maçante, né? Mas só para vocês verem aqui, ó. Seu bebê é aos 2 meses. Isso aqui é o anterior, tá, gente? Então, o que a maioria dos bebês faz nessa idade? Aí, em relação ao social e emocional, ó, começa a sorrir para as pessoas, tenta olhar para os pais, linguagem e comunicação, ó, vira a cabeça em direção aos sons, cognitivo, ó, presta atenção aos rostos, começa a seguir o objeto com os olhos, e o movimento e desenvolvimento físico. Então, faz movimentos mais suaves com os braços e pernas. Ai, Carol, observei meu bebê e ele é, tá nessa faixa aqui, né? Então, ó, converse com o pediatra do seu filho se ele não responde a sons altos. Aqui vem os sinais de alerta, né? Então tem aqui, ó, em relação aos 2 meses, ó, o que você pode fazer para estimular? Ó, estimule esse bebê a levantar a cabeça, colocando brinquedos no nível dos olhos. Então, aqui ainda vem também formas de estimular em casa, coisas simples que dá para você fazer com o bebê. Em relação aos 4 meses, a mesma coisa. O que a maioria faz? O que é importante, né, ter como sinal de alerta para levar para o pediatra? E o que dá para você fazer para estimular em casa? 6 meses, mesma coisa. Ó, 9 meses, 1 ano, 18 meses,
Sempre essa mesma estrutura. 2 anos, 3 anos, 4, 5. Né? Que é o que a gente chama de primeira infância, né? Até os 6 anos incompletos, né? Então, aqui é o documento antigo. Como eu falei para vocês, no ano passado, 2022, esses marcos do desenvolvimento foram atualizados. Aqui, como o próprio texto está dizendo, ó, que a maioria dos bebês faz. Tinha um comparativo de 50%, né? Como a pesquisa pegou 100 bebês e aí 50 fizeram, isso foi considerado como padrão. Para o novo documento, eles consideraram 75%. Então, de 100 bebês, eles consideraram o padrão o que 75 faziam e não mais 50. Né? E eles também incluíram alguns outros marcos em relação à faixa etária. Então, há marcos do desenvolvimento dos 2 meses. Muita coisa, vocês vão ver, que está igual ao que estava aqui. Tá vendo? Tem muita coisa parecida. A divisão é a mesma, né? Socioemocional, linguagem, motor, cognitivo. E os itens são bem parecidos. 4 meses, 6 meses, 9 meses, 12, 15, que é uma novidade dessa revisão. Se a gente for olhar o anterior, né? Pulava de 12 para 18. Agora a gente já tem alguns marcos referentes aos 15 meses. Então, aqui 18, 24, 30, que também 3, 4 e 5. 30 que também não tinha, né? Conforme eu estava falando. Então, aqui, nesse documento, esse daqui é o que está valendo agora, né? Desde o ano passado. A gente vai ter o que é esperado para uma criança de 5 anos. Então, tá aqui, pula em um pé. Né? Ah, Carol, meu filho não pula em um pé. Significa que ele tem alguma coisa? Não, não significa. Mas significa que é um sinal de alerta. Talvez ele precise de uma estimulação motora específica, talvez precise de uma avaliação do desenvolvimento motor, né, com um fisioterapeuta ou um terapeuta ocupacional, enfim. Então significa que é um sinal de alerta, que pode ser de fato um atraso, algum transtorno, alguma coisa, né, que justifique, ou pode ser somente uma questão de estimulação que precisa ser feita ali, que é facilmente recuperável. Então, esses 2 documentos, tanto o anterior, para vocês terem esse comparativo, quanto esse, que foi lançado ano passado, eles vão estar disponíveis para vocês baixarem aí e terem como consulta.